Fala galera, estamos começando mais um God Vibes Podcast, que não é só o God Vibes Podcast. Hoje estamos aqui realmente num programa muito especial. Saímos de lá do condado de São José dos Campos, e viemos aqui é o que? É Bri, Mordor. São Paulo, o que é aqui? É Mordor. É Mordor. Viemos pra Mordor. Tradicionalmente. Estamos em Mordor aqui. Mais uma vez, galera, muito obrigado. Já dizendo desde já, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, conversando. E hoje eu sou convidado, por isso eu só estou começando aqui. Então eu já vou passar pro meu querido amigo JP, do Caixinha Quântica, que vai falar um pouco mais e nos apresentar aí. Vai lá. Então fala aí, galera do Caixinha Quântica. Hoje é um programa conjunto de vários, né, canais, empresa, alguma coisa assim. Muitas parcerias. Parcerias, né? E aqui a gente tá fazendo esse programa para conversar um pouquinho, falar um pouquinho de um autor que a gente gosta muito, que é o J.R.R. Tolkien. E a gente tá aqui nessa celebração muito bacana, que é o aniversário da Torre do Dragão, né, Henrique? Fala aí um pouquinho de como tá sendo isso. Exatamente. Fala, galera que tá assistindo aí o programa. Fala, galera que está aqui com a gente, falando acompanhando nisso, esse papo ao até vivo. isso, porque é o seguinte, a gente tem que virar pra eles, tá? Que é eles que estão É, aqui a acompanhando. gente tá olhando. Com certeza. Essa é aquela TV ali que ela costuma puxar a gente pra lá. Mas, Rafa, aí vocês aí, estão aparecendo aí, ó. Fala, ei! Aí, pessoal. Ê! Vamos fingir que estamos animados depois do almoço de domingo. Vamos fingir que queria estar dormindo. Estamos aqui, valeu mesmo. E é isso aí, vai lá, continua. Muito bom. Muito obrigado, galera que tá vendo, seja online, seja presencialmente aqui. Isso aí. Muito bacana, a gente tá numa celebração incrível aqui dos 3 anos da Torre do Dragão. É o segundo dia de evento, né? Ontem já rolou muita Sim. coisa legal. Hoje o dia tá apenas começando, tem muita aventura aí, tem mesa de RPG, tem board game, um monte de coisas legais que vão acontecer hoje. E, nossa, obrigado a todos vocês, gente. Caixinha, God Vibes, falou do Leocorne, o pessoal todo que tá, o resto do pessoal que tá todo apoiando o evento, o pessoal que tava aqui ontem, a Renata do Loucas Historinhas. Meu Deus, é muita gente legal, é um prazer imenso poder reunir todas essas pessoas nessa grande celebração, dessa jornada de 3 anos da Torre do Dragão. Fantástico, gente. Muito, muito legal mesmo. E, né, já que o tema é Senhor dos Anéis, nada melhor do que a gente juntar Senhor dos Anéis com RPG, falar de Tolkien, falar da influência desse grande mestre, né, nas nossas carreiras RPGísticas aí. O que a gente aprendeu com esse cara, que é um verdadeiro gênio do world building, da contação de história, de um monte de outras Fantasia, pai da fantasia, seria? coisas. Pode ser o pai da fantasia. Da fantasia como a gente conhece hoje, né? É, da fantasia como a gente conhece hoje. O que vocês acham aí do... Eu queria perguntar pra vocês assim... Mas vamos apresentar a Rai primeiro. Faltou apresentar o canal do Rai, pô. Leocorne. Vamos lá, então quem estamos aqui? Quem somos nós? Não, um por um. Douglas, obviamente, né, do God Vibes, proporcionando essa gravação aí pra gente. Né, o Rafa tá ali, escondido ali atrás também, no aí, backstage, ó. ali, Olha lá, a ele mãozinha ali, ó. dele aparecendo ali. Sua cabecinha ali, né? Bem... já- Acabei. Não Muito está bom. atrapalhando vocês aí, tá aparecendo todo mundo. Muito bom. Temos a Rai, do Farol do Leocórnio. Pra quem não conhece, o canal do YouTube maravilhoso. Seja bem-vinda, Rai. Fala muita coisa muito legal de narração. Um prazer ter você aí também nesse papo. É um prazer estar aqui, muito obrigada. Muito legal. Bom, eu sou o Henrique, da Torre do Dragão. E ao meu lado aqui eu tenho o meu grande parceiro de podcast de Jogada de Mestre, o JP, do Sou Caixinha Jota do Caixinha Quântica. Então temos aqui God Vibes, Farol do Leocorne, Torre do Dragão e Caixinha Quântica pra esse bate-papo legal. E como eu ia falando, eu vou perguntar pra cada um de vocês, assim, como que foi o começo, como que vocês conheceram a obra de Tolkien. Eu sei que na vida de cada um ela cai de um jeito, assim como o RPG, né? Sim. Isso é muito legal. Muitas histórias. Muitas diferentes. histórias acontecem até você chegar nesse momento que você tem este contato, né? Então, queria perguntar de cada um de vocês e depois eu falo como que foi comigo. Começa comigo mesmo aqui? Vamos fazer vai lá, na Douglas, ordem, vai na ordem. Então, ó, gente, eu conheci Tolkien de uma forma assim... A minha nerdice começou, né? Hoje é bonito, né? Falar que é nerd, né? Hoje é, cara? Hoje é chique, hoje é cool, é super cool. A gente era daquela época, né? Que todo mundo já sabe. Eu sofria bullying. Sofria tanto bullying assim também, não, mas vamos lá. Eu conheci... eu sempre fui muito fã de games, né? De videogame. Então, eu conheci no ano de 2000 um amigo... A gente sempre tem um amigo rico, né? Que consegue ter as coisas primeiro. Então, chegou o famigerado PlayStation 2, né? Na época. Eu acho que era 2000. E aí eu fui visitar a casa dele. Eu falei, nossa, quero visitar a sua casa, né? Por que será? Claro. Pra gente ir jogar o Play 2, que era o sonho da época de viver. E aí eu vi na prateleira dele
aquela capa da Martins Fontes, né? Aquela capa branca e tal. E já tava lá Sociedade do Anel. Eu olhei e falei, cara, eu já ouvi falar alguma vez desse negócio. O que é? Ele falou, não, isso aqui é Tolkien. É Tolkien e isso aqui é Senhor dos Anéis. E aí parou o papo ali, cara. Então foi uma... Eu lembro desse primeiro momento que eu vi aquela capa do Martins Fontes, me chamou muita atenção, né? Hoje a galera até fala um pouco mal, né, do livro ali, dessa época e tal, tem um monte de... Da tradução, da né? tradução e tudo mais, mas foi o que, na época, era o que a gente tinha pra ler, né? Então chamou bastante atenção. E cheguei ali, cara. E conheci ali, a primeira vez, eu lembro claramente, assim. E aí foi passando um tempo, chegou os filmes, né? Até então não tinha lido nada. Então Peter Jackson fez aquilo em 2001, 2002, 2003. Os filmes que realmente fez com que todo mundo conhecesse mais Tolkien. Então, depois que eu assisti a Sociedade do Anel, eu falei, bicho, eu quero entender melhor isso aí. E aí foi onde eu já comecei a ler O Senhor dos Anéis. E aí, As Duas Torres, quando eu fui assistir, eu já tinha lido a primeira vez. Então foi muito legal ir percebendo e vendo que até o próprio Peter Jackson fez, assim, uma forma que me agradou muito, né? Comparado aos livros e tal. E aí, cara, aí a droga começou a ficar pesada, irmão. Aí eu falei, beleza, li O Senhor dos Anéis, eu quero ver o Hobbit, né? Aí fui pro Hobbit, aí vocês sabem que o Hobbit tem aquela linguagem um pouco mais infantil, né? Aí é Fili, Kili, não sei o que lá, dos anões lá, mano. Aí eu falei, será? Não, mas vou. E é muito bom o livro. É muito bom. É muito bom pelo que ele propõe, né? E aí foi onde eu fui entrando. Aí já fui pra Silmarillion, aí comprando o Atlas, e aí vendo outras coisas, né? E aí foi onde eu comecei mesmo a me aprofundar e gostar. E hoje, pra mim, de literatura, é o que mais me prende, é Tolkien mesmo. É Tolkien do que eu leio. A minha inspiração de escritor é ele, né? E é o que eu curto muito mesmo, de verdade. Muito bem. Muito massa. Muito bom, muito bom. Muito massa. É muito legal que a gente vai ter histórias completamente diferentes. Aqui Sim. eu sou mais humildão, né? Mais simplão, assim, mas é isso aí. Foi esse o meu jeito. Não foi que nem Imagina. vocês que chegaram o livro em inglês na casa de vocês. Até Ah, tá, parece. até parece. Os caras tudo... Não tenho até hoje. Eu sou da Terras do Sul, lá de Mordor. Vocês são aqui de Valfenda. Aqui. É nada. E você, Rai, como que é a sua história com o Tolkien? Nos backstage a gente sempre conversa coisas, né, sobre Tolkien, sobre o Senhor dos Anéis. Agora no Eu sempre- almoço a gente tava conversando. Quase eu que o sempre- programa já foi no almoço. Já tava né? começando ali no almoço pré-evento, né? Mas e aí, Rai, como que é a sua história com o Tolkien? Eu tô curioso, porque eu sei que você manja muito de Tolkien, a gente sempre conversa muito disso, mas eu não sei como foi que esse amor pela obra dele surgiu, assim, na sua vida. A minha mãe, ela tinha as edições em 6 volumes de Portugal. Aí, tá vendo? Isso aí. Sim, Mas é em português. mano. Exatamente, tá em português. Muito bom. português. que é bem diferente da edição da Martins Fontes. Eu gostei muito quando saiu a edição da Martins Fontes, que era bem mais acessível Mais pra mim acessível, né? aos Legal. 10 anos de Então. É. do que a edição em português de Portugal. Mas, e daí, aos 3 anos de idade, eu entrei no então Fórum Valinor, que era um grupo de fãs do Senhor dos Anéis, porque a Sensacional. nerdice, ela começa cedo, ela pega e ela não te larga mais, né? E foi onde eu aprendi a jogar RPG, ou seja, crítico duplo da vida em cima de mim nesse As momento. duas coisas vieram ao mesmo tempo. Veio uma e depois eu trouxe a outra, legal. né? Porque num fórum de Senhor dos Anéis, quanto tempo demora até alguém dizer vamos jogar uma sessão de RPG, não é mesmo? Verdade. E foi um erro que eu insisto desde então, continuo passando o resto da minha vida nisso. Eu lembro que quando eu tinha 14 anos eu peguei varicela. 14 anos é velho pra pegar varicela, então eu tava muito desolada, assim, que eu ficava horrível. E a minha mãe me deu contos inacabados, com uma dedicatória em poesia, inclusive. Então, foi, assim, uma fã de Tolkien curada, assim. Sim. E eu não diria que eu sei bastante, tem muita gente que sabe muito sobre Tolkien nesse país. O Brasil é um lugar que tem bastante fã de Tolkien Sim. e bastante fã com um repertório para poder falar sobre isso, mas é algo que eu acho que é fácil você se apaixonar por Tolkien e você se ver na obra dele muito do que ele é muito acessível, a linguagem é fácil e ainda assim pungente e emoções que a gente se vê compartilhando com aqueles personagens. E é isso, mas é a primeira Muito vez que eu vou legal. mestrar Tolkien na minha Olha vida, só. agora, aqui no aniversário da Torre. Muito legal, que demais, que Legal, demais. cara. Então, tem uma coisa da influência da família nesse caso também, né? Definitivamente. Muito Sua legal, mãe assim, ter isso. tido a obra antes, né? Sim. Muito legal.
Muito eu legal. ganhei o Hobbit aos 7 anos de idade. Eu não li, eu só fui ler depois que eu Foi li ler Senhor depois. dos Anéis, mas Legal. sim. Então, sim. Legal. E é Muito assim massa. que é em Valfenda. É assim que é envolvendo. E assim que Exatamente. é Valfenda. Sacanagem, É né? assim, Não. exatamente. Cara, engraçado. A minha história com a obra do Tolkien, ela é meio esquisita, meio torta, assim como é a minha história com RPG também, né? A gente sempre fala isso da torre. Eu não consumia fantasia, nem Tolkien, nem jogava RPG quando eu era criança, quando eu era adolescente. Todas essas coisas surgiram depois de adulto, pra mim. Né? Quando criança, eu assistia os filmes do Senhor dos Anéis, e na época não me pegou, talvez eu fosse muito novo. Tinha a influência do meu pai, que não gosta de fantasia também, sabe? De, tipo, assistir e falar, puta, não gostei muito. E aí eu acabar não me empolgando muito com a coisa também, não ter aquela coisa de, vamos assistir o próximo e tal. E isso assim ficou por muitos anos, desde que eu assisti os filmes. O filme, né? O primeiro só. E aí a coisa veio a partir de outros amigos que eu fui fazendo, já mais velho, que eram pessoas que gostavam e que falaram, não, como é possível que você não goste disso? Como você não gosta do Senhor dos Anéis? Não era nem que eu não gostava, era só uma coisa que não era super fã, não era uma coisa que eu tinha um vínculo, assim. E aí essas pessoas acabaram me trazendo pra esse universo, e aí quando eu comecei a consumir as coisas, eu falei, cara, que tempo eu tava perdendo, né? Quantas obras legais, os filmes legais, os livros fantásticos. E hoje em dia o Hobbit tá no meu top 3 livros da vida, assim, eu adoro. Gosto do Senhor dos Anéis, mas eu adoro o Hobbit, eu acho. Inclusive, muitos dos comentários que eu tenho pra fazer sobre Tolkien RPG hoje são coisas do Hobbit, que é a obra que eu mais gosto, assim, dele, das que eu já tive contato. E é a mesma coisa com RPG, né? O JP conhece um pouco mais dessa história, foi uma coisa que veio mais adulto. Então eu tenho uma visão muito diferente. Eu não tenho nostalgia com o Senhor dos Anéis, porque não fez parte da minha infância. É uma coisa que eu gosto agora, ela faz parte da fase adulta da minha vida, assim. Então é muito engraçado, é uma história completamente diferente. E hoje em dia, né, eu adoro, né? Tem os livros, adoro os jogos, os board games, os RPGs, tudo. As animações velhas que a gente tava falando, né? Antigas e tal. Então, acabou virando uma coisa que eu virei fã, mas muito atrasado. Cheguei muito atrasado nessa onda. Mas Mas o você mago- lembra, Henrique, que o Mar... Vai lá. Ela Você também. começou, velho. Não pode você, por favor, Azamos. Que o mago nunca se atrasa, né? Sempre chega na hora exata. Chega na hora exata. É verdade, eu acho que eu cheguei na hora exata mesmo, porque a onda que veio do RPG depois, uma coisa foi se misturando com a outra e foi impulsionando a outra, assim. Muito, muito, muito legal. E hoje em dia estamos celebrando o nosso aniversário da torre com o tema Tolkien, né? Então, muita Até- coisa mudou. Até antes do JP aqui, alguém conhecia Tolkien antes dos filmes? E lia antes aqui? Tem uma ali? Antes dos Bastante filmes? gente, né? Legal. Tem uma... Legal, legal. Vamos dizer 40%? É isso? Legal, Mais ou menos. Tipo isso? Tem um bom número, cara, da galera que curte Muito legal. antes dos Mas filmes. você vê o bom serviço que esses filmes fizeram pra Sim. fandom, né? Pra comunidade do Tolkien Com se certeza. expandir, né? É impressionante a quantidade de pessoas que chegou depois, né? Dos filmes. Muito Foi legal. o terceiro revival, né? Porque teve o Senhor dos Anéis foi lançado. E Uhum. daí, durante a década de 60, começo da década de 70, quem puder me corrigir ou ser mais preciso, ajude. Com o movimento hippie, houve uma grande apreciação para os valores de Tolkien. São duas ideologias que conversam, digamos assim. Especialmente com os hobbits, né? Exatamente, Frodo para presidente, Gandalf para presidente, tinham essas placas Muito nas bom. eleições E americanas. o termo gnomos, assim, casava muito, né, com os hips, né? E tinha os fumos, né? Fumo então é importante. A erva colocar dos isso. hobbits, a erva dos Casava hobbits, né? muito com a ideia, então a galera agarrou mesmo de vez os hips, né? Sim, Muito Hobbit. E tanto que foi o esforço do próprio Estados Unidos, né, galera, de lá, muitas cartas para as editoras que o Tolkien foi obrigado a fazer o Senhor dos Anéis, né? E falar, faz o Senhor dos Anéis que a gente quer Hobbit, né? E foi assim que realmente começou e veio realmente pelos Muito. hips. Obrigado aí os hips aí. Obrigado. entre várias outras coisas, muito obrigado por trazer o Tolkien Manifeste-se aí, hippies. pro mainstream americano. Mainstream, Muito cara. bom. E com os filmes ele veio pro mainstream mundial. Né? Sim, Então, veio, atingiu uma outra camada de fãs, Sim. assim. Muito legal. E você, Jota? Você eu sei que é muito fã também. É outra sou. pessoa que eu aprendo muito sobre Tolkien, sobre essas coisas com você. Não, que nem a Rai falou assim,
A gente não é especialista em Tolkien aqui, que eu sei que tem gente da pesada, assim, que estuda, se sim. forma, né? Tem faculdade de tudo. Dedica a Sim, vida, somos fãs, de fã pra fã aqui. dedica né? a vida inteira a pesquisar Mas e tal, né? meu caso foi que eu já jogava RPG há muito tempo, já assim, quando saíram, quando se popularizou no Brasil com os filmes, né? Então, eu já jogo RPG acho que desde 1993. Então, aí eu já conhecia o mundo da fantasia, mas não conhecia Tolkien ainda. E quando eu fui fazer faculdade ali por volta de 2000, ano 2002, assim, tava bem próximo, né? Tava pra sair, eu acho que anunciou que ia sair os filmes nessa época mais ou menos, quando anunciou lá a Sociedade do Anel, sei lá, daqui um ano vai sair a Sociedade do Anel, estão filmando a história do Senhor dos Anéis. Aí e tinha um carinha no intervalo das aulas na faculdade, no recreio, né? Que ele ficava lendo, ele não soltava o livro e tinha aquelas artes da capa da Martins Fontes que são muito bonitas, né? Aí eu fui numa livraria e comprei aquele tijolão lá que tem é o John Howe que faz o Gandalf, né? Sim. Que tá desenhado, né? Aquele lá. Tenho ele até hoje, tá bem volume acabadinho. Único, né? Volume único. Isso que eu ia É, o perguntar, volume único. volume só. E aí eu comecei a ler o livro antes de sair o filme. Então pra mim foi muito legal, porque eu li o livro antes de sair o filme. E naquela época não era assim internet igual é hoje, né? Que você entra e toma um spoiler. Era difícil você saber alguma coisa da história. Então eu não sabia nada da história. E aí eu comecei a ler, eu lembro de ter momentos de saber, de me questionar, será que esse anel vai ser destruído mesmo? Essa porra vai ser destruída? Não vai, cara. Vai dar ruim esse negócio. Então assim, é legal que eu tive uma experiência muito boa de não saber nada, de não ter tomado nenhum spoiler e de ir acompanhando essa história. E quando saíram os filmes eu já tinha lido, acho que eu já tinha lido o Sociedade e a Torre, e as duas torres. Então faltava o Retorno do Rei ainda, né? E aí eu ficava lá maravilhado, porque que nem hoje a gente questiona, né, as diferenças do filme, mas enquanto eu tava no cinema, naquela época eu tava no cinema, eu ficava olhando ali e os caras iam embora e falando, nossa, é igualzinho, cara, é igualzinho, isso é igualzinho, tudo pra mim era igualzinho do livro, tá? Hoje a gente faz essas análises, questiona diferenças entre filmes e livro e tal, mas foi assim a minha história, e aí sim, graças a Deus eu li os livros antes de ver os filmes, né? Então foi muito, muito bacana pra mim essa experiência. Aí depois, os filmes também eu adoro e fico vendo os filmes hoje a rodo, assim, uma vez a cada 3 meses, acho que eu assisto os filmes. Isso aí. Muito bom. Não vamos falar da série hoje, né? Não vamos falar da série hoje. Podia ter essa treta aqui, né, gente? Falar da série aí um pouquinho, né? Quer polêmica? Vamos Quer aumentar a treta? audiência do programa? Vamos falar da série. Depois a gente toca nesse assunto aí, né? Vamos fazer... No final, e aí corta, assim. Vamos falar da série. Muito legal. Beleza, então, quando surgiu a ideia da gente fazer esse papo aqui, né, a ideia era tentar pegar essa coisa de quais são as inspirações, as referências, o que a gente aprendeu com a obra do Tolkien, mas como que isso influencia no RPG, na maneira que a gente narra, na maneira que a gente joga, nas histórias que a gente gosta de criar. Né? Então a ideia surgiu a partir disso. Eu sei que a gente tem mestres com estilos muito diferentes aqui, cada um gosta de coisas bem distintas. Então provavelmente a gente busca e encontra coisas diferentes na obra do Tolkien. Né? Então, talvez a gente se surpreenda com coisas muito semelhantes, né? Mas eu acho que a brincadeira é justamente essa, a gente descobrir, né, o que cada um aprendeu, né, e traz para essa obra. Então a gente ficou essa coisa, né, de vamos separar tópicos, ideias de quais são os pontos principais que cada um traz da obra do Tolkien para suas mesas de RPG. Alguém quer começar puxando um desses pontos? Eu tenho algumas anotações aqui, mas se alguém que tiver alguma coisa, acho que esse é um bom assunto, é um bom tópico pra gente começar a falar de Tolkien. Posso sugerir de RPG, claro. Aí a gente discute ele. Eu gosto muito, uma palavra que o Tolkien usa bastante, né, que chama eucatástrofe. Aqui alguém conhece esse termo? Já ouvi esse termo. Acho que todo mundo, né? Pra gravação, por favor. Explica aí. Não, eu vou explicar. Tem a catástrofe e a eucatástrofe. Eu queria começar com esse termo, porque assim, é aquele lance de você tem tudo pra dar errado, você tá com tudo armado, e aí do nada acontece algum elemento, e normalmente pequeno, e que muda todo o jogo. E ramificações. E muda muito o jogo, né? Então isso o Tolkien criou esse termo chamando de eucatástrofe. E isso acontece muito na obra dele. E isso eu acho muito bonito. Isso é uma coisa que eu aprendi bastante com o Tolkien. São várias passagens, né? Por exemplo, Gandalf, não quero ir porque eu sou fraco e tenho medo do Sauron.
Por isso mesmo, então, que você é o melhor indicado pra ir. E ele consegue. Dos 5 magos, os 5 falham. Quer dizer, os 4 falham e um consegue. Que é ele. Então, esse tipo de coisa muito bonita, né? Você tem um ser desse tamanho, assim, que resolve, vai lá e resolve as partes. 4 no caso, né? E resolvem as paradas e tal. Isso pra mim é uma coisa que me toca bastante, assim, na obra do Tolkien. O que vocês acham disso? Cara, muito legal. E isso, no RPG especificamente, isso pode acontecer Sim. de forma emergente, muito legal, né? Tem um exemplo, não tem nada a ver com Tolkien, mas que aconteceu na mesa. Tem um pessoal que joga nessa mesa que tá aí hoje, o pessoal do Starfinder, né? A gente até comentou durante a última sessão que o quanto uma decisão pequena que foi tomada 8 sessões atrás acabou criando uma ramificação incrível agora. Então, no caso, eles conseguiram, resumindo a história, conseguiram fazer um refém que trabalhava para um inimigo deles, sem intenção nenhuma. Eles fizeram meio pela zoeira, na brincadeira, de não, pô, a gente tem que capturar esse cara, não sei o quê, porque eles não gostavam dele. E agora, 8, 10 sessões depois, esse cara, prisioneiro, tá sendo uma peça fundamental para eles negociarem com uma outra pessoa que tem um inimigo em comum com eles. Então, foi uma coisa que emergiu naturalmente como uma brincadeira, como uma zoeira ali na mesa de RPG, e se tornou um ponto crucial, fundamental. Não dá pra gente contar essa história sem esse elemento. Então, é muito legal quando isso emerge de forma natural, de forma orgânica na mesa, e aí você percebe esse efeito borboleta, né? De tipo, caramba, olha essa pequena coisinha aqui, isso gerou um plot inteiro, né? Dentro da nossa aventura. Isso pra RPG é maravilhoso, pra sessão de RPG, pra uma campanha de RPG, Sim. isso é maravilhoso, né? Você Sim. tem esse tipo, essa influência do Tolkien vindo pra mesa, assim, neste caso, né? De Com Eucatástrofe. certeza. O que eu acho que o risco, né, que a gente tem quando a gente tá falando disso é a gente ter aquela coisa de aparecer um Deus Ex Machina ali pra resolver, né? A situação impossível de ser resolvida e aparecer algum elemento que... Ah, não, a gente precisa solucionar isso e aparece o Gandalf tacando bola de fogo, sabe aquela coisa? Não, mas é então, diferente esse é um cuidado disso, que eu né? acho que a gente tem que tomar, né? Quando a gente leva essa coisa pra mesa, né? De não colocar um elemento intruso ali que não parece não fazer sentido, não é coerente com a história e fazer com que a resolução de um conflito ali, de um drama, aconteça de uma forma não muito crível, né? Que você olha e fala, pô, mas o cara apareceu bem nessa hora, tacando Exato. bola de fogo, é muita coincidência, sabe? Mas uma coisa interessante, a gente que capta de Tolkien, né, as coisas que ele escreve, o que ele faz também, primeiro entender, cara, que o Deus Ex Machina dele, na verdade, realmente é divino, né? Sim, que vem por Eru exatamente, mesmo, não é um Deus Ex Machina. É só Deus mesmo, não tem um Ex Machina mesmo. Sim, né? é uma intervenção divina. É uma intervenção, de fato, né? então toda a história dele, toda a intervenção é feita por essa parte divina, né? Que vem da parte de Eru, né? Que é simbolizado pelo próprio Deus, né? Da Terra-média. Quem conhece sabe como que funciona isso aí. Quem é o Deus específico, né? Da construção, quem fez tudo e tudo mais. E essa intervenção é completamente dele, né? Então a gente vê isso muito na Primeira Era, na Segunda Era a gente tem, né, muita coisa dessas intervenções, dessa comunicação divina com o que está ali no terreno, né, que acontece. Então, cara, a gente sempre vai ver isso, sempre vai ver essa fagulha que o JP colocou de coisinhas simples que mudam completamente a história e é muito escancarado isso, entendeu? Da forma como acontece. Então é completamente divino. Eu acho que eu concordo plenamente, e principalmente porque Arda, e é uma questão bem RPG, ela é um mundo que responde. Existem intervenções divinas, mas elas são você sempre... comentar sobre isso, porque eu já vi você falando sobre isso, de Arda ser um personagem Arda, do Tolkien, né? a Terra-média é um personagem e Arda responde. Então essas intervenções divinas, elas são respostas diretas a ações de personagens. Então eles Exatamente. literalmente erguem a mão pra Deus e pedem desesperadoramente que algo seja feito. Ou fazem o que não deviam, entendeu? Então, em vários momentos... Eu acho que é análogo à relação, muitas vezes, que o narrador tem com os jogadores, porque você é esse mundo que responde. Exatamente. Esse mundo que tem uma moral e fala, isso tá certo, isso tá errado. Isso foi corajoso, isso foi idiota. Por aí afora. Isso é. Realmente, então, por exemplo, a atuação dos Valar, né? Na própria criação, que são seres divinos que criaram. Então, eles estão ali. Então, isso que você comentou aí, que eles comentaram, que você falou que Arda realmente é um personagem e certíssimo, é isso aí mesmo. Agentes dessa esses ali, agentes, né? assim, então, né, tem... Tá tudo no ar, na terra, no mar, tem um Valar responsável. Então, tem esse negócio divino. E é onde, por isso que eu acredito que dentro
do caminho do herói ali, né? Como que chama? A Jornada do herói. Casa muito, porque é isso, né, cara? Tem... você vê muito nas histórias dele esse crescimento do personagem, né? Vai indo o personagem, e isso casa muito com o que é. O JP falou aqui que aqui tem mestres, eu não sou mestre, tá? Eu sou player. Meu mestre tá na mesa. O ali. mestre também é jogador. Ele é o nosso mestre lá do nosso RPG. Inclusive, se ele quiser diminuir o som, tirar a gente, ele tira, né? Que mestre é assim. Ele é o mestre da... Ele é Arda hoje. Hoje ele tá ali, ó. Ele vai Eru. falar. Ó. Ele é Eru. Não, eu nunca ia fazer isso aí, tirar todo mundo assim da mesa. Ele só mata, O né? pessoal prega que eu sou um mestre ruim. Não sou, não. Eu também tô ganhando essa fama, não tô entendendo isso. O pessoal chegou aqui, Não, isso aqui Rafa que a é gente vai ótimo. matar não sei quem. Gente, não é assim. Não mata ninguém. É, quem mata é os dados. É. É. As pessoas tomam escolhas, as coisas têm consequência. E existe um player que a gente esquece, que são os dados. É, então. E dado não tá nem aí. Esse Não, ele não tem vínculo com nada. Ele não tem. O jogo dele não tem. não tem apego nenhum com nada. O dado, ele interfere diretamente, aleatório, né? Mas Exatamente. voltando- Mas isso que você falou é tão importante da Rai, né, da Terra-média ser um personagem, tanto que quando a gente saíram os filmes do Hobbit, independente se é boa adaptação ou não vou entrar nesse mérito aqui, mas se quiser... Tauriel. também, é. Só falo isso pra Mas o que a gente pensa? Ó, toca- Inclusive ó, com a toca- série. Com a série, o que a gente pensa? Posso voltar à Terra-média. Estou de volta na Terra-média. Esse pensamento é a primeira coisa que vem. Independente se vai ser ruim ou não o roteiro, tá? Eu não tô falando que é. Mas assim, mas é isso que você sente, que você está de volta na Terra-média. Então você tá de novo dentro daquele mundo, dentro daquele personagem. Uhum. Sim, Muito e essa Arda aqui, que sente coisas, que sofre, que chora, que é despedaçada, que é assolada pelo mal, ela também, falando sobre questões que influenciaram a gente não pode esquecer que o Tolkien ele era um homem britânico que nasceu no começo do século XX. A gente vai perceber que, embora as histórias do Senhor dos Anéis elas sejam extremamente, muitas vezes, emotivas e épicas, os personagens eles não são shakespearianos, eles não se jogam em grandes monólogos para falar por que eles estão fazendo aquilo. Em compensação, as pessoas muitas vezes percebem que existem grandes monólogos sobre o ambiente, a Terra-média, as árvores, o lago. E daí foi através de Tolkien que, como mestre de RPG, eu percebi que, por exemplo, digamos que algo terrível aconteceu. Alguém da PT morreu, alguém da parte morreu, foi uma luta trágica, ele se sacrificou para salvar os outros, eles saíram, estão vivos. E como você se sente quando você acabou de ver o sacrifício do seu amigo e você pode olhar para o lado e começar a pensar sobre esse lago de água fria, gelada, mais clara e pura e límpida, mas que dói porque é tão fria, mas você tá livre. E não é assim que uma pessoa, sabe? O Tolkien ele encontra maneiras de expressar e escrever as coisas que elas acabam alcançando várias pessoas. E são maneiras simples, lembrando... E outras não, ó. Eu tô falando. Nossa. Porque assim, que nem que você falou. Com Tolkien, eu lendo a literatura, eu sinto o cheiro do lugar. Eu sinto o sabor, cara. Porque ele é assim. Ele cria esse negócio de trazer os detalhes, né? Que, como você falou, Sim. às vezes muitas pessoas... Onde me catou foi nisso. Me pegou muito em relação à literatura dele. Foi isso porque eu me senti dentro da Terra-média. Porque ele descreve de uma forma muito detalhada, onde eu consigo sentir cheiro. Não alcança muitas pessoas, a realidade é essa, né? A leitura acaba sendo um pouco enfadonha algumas vezes, e a realidade é essa, né? A gente sabe disso. Eu amo Tolkien, mas não sou assim tão, né? Vou falar assim, mas, por exemplo, pra mim me pegou muito isso. Eu me senti lá. Dá a impressão que existe a Terra-média mesmo, entendeu? Mas Sim. eu posso comentar desse negócio do enfadonho? Só pra fechar? Eu discordo, eu quero declarar que eu não eu discordo, acho enfadonho. mas por conta da minha história de vida. Porque, como eu disse, eu li os livros sem saber do que ia acontecer. Eu não sabia, não tinha filme. Aí o Henrique outro dia tava lendo a Sociedade e falou, putz, esse Tom Bombadil aqui, cara. Não, peraí, deixa eu me defender. 150 páginas de Tom Bombadil, tô brincando. Não é isso. Perdendo credibilidade no próprio aniversário. Eu adoro, eu acho fantástico. Inclusive o Tom Bombadil em si, o trecho, eu acho brilhante, eu acho muito legal. Não, eu entendo. Você queria que a coisa desenrolasse. Só que, pô, você vai lendo, 300 páginas, mas eles estão aqui ainda.
Então, mas você não Fácil. concorda? Isso Não, que eu queria chegar nisso. Você não concorda? eu Que você acho que sabia pelo precisa. filme que de Bri pra frente Claro, ia claro. desenvolver toda Não, a história? tava lendo Eu não outra- sabia, entendeu? Então aí é diferente, eu não fico tão cansado. Apesar de, lógico, a gente sabe que o estilo, né, de escrever as coisas e tal, que é muito bom pra um mestre de RPG também Não, se inspirar, é né? fantástico. Não, é que do jeito que você falou, parece que... Não, eu tava brincando, uma piada. Mas eu adoro, mas é muito lento, né? É um ritmo que não é pra qualquer um, eu acho. Assim. Eu gosto, eu me divirto, eu mergulho no negócio, mas às vezes eu sinto a necessidade de ler uma coisa mais dinâmica, às vezes. E eu acho que talvez uma coisa que tenha me influenciado negativamente nesse sentido é porque o Hobbit é um livro muito dinâmico e mais Sim, curto e mais sim. ágil e mais... Então eu li o Hobbit e falei, nossa, cara, isso aqui é maravilhoso. É teu preferido, eu gosto né? mais do Hobbit. É teu né? preferido, Porque eu né? acho a aventura mais legal, assim, o ritmo dela mais legal. Mas a história como um todo do Senhor dos Anéis é incomparável, né? Uma saga... E precisa desse peso da lentidão do começo pro impacto de quando a merda acontece lá na frente. Né? A hora que o negócio, que o bicho pegou, que a sombra tomou tudo e que o anel tá chegando em modo ali, o bicho vai pegar. Essa lentidão toda do começo, ela causa um impacto muito grande. O contraste da vida no condado, né? Aquela vida do Éden ali, onde nada muda, né? E chegando no fim com o negócio tudo sendo destruído, guerra e tal. Sim. Eu acho que o ritmo do Senhor dos Anéis enquanto jornada, como no começo os hobbits acham, sabe, a árvore e eles ficam pirando na árvore. E depois, em 50 páginas, o Aragorn invade Mordor, entendeu? Tipo, tudo vira rei, tudo acontece. E isso eu acho que é uma experiência que está acontecendo com os personagens, está acontecendo com você diretamente, você não precisa se identificar com eles. E eu vou fazer o comentário que existe a questão de versionação. É uma frase famosa que todo tradutor é um traidor, todo tradutor precisa reinterpretar a obra, e como uma mamãe pássaro mastigando a comida antes dos animais e dando pra eles, você tem que você interpretar a história e traduzir. E existe uma questão da tradução nacional, que não é uma questão apenas da tradução do Tolkien, mas de toda a tradução de ficção fantástica, que a gente gosta de escrever palavra bonita, tá? A gente sabe palavra bonita, a gente gosta de usar. Então, muitas traduções de fantasia no original, elas são muito mais simples e muito mais dinâmicas, porque o inglês, ela é uma língua que ela é formada de fragmentos pequenos de linguagem para ter essa facilidade de comunicação. Traduzindo para o português, as coisas ficam... Não, aqui o Tolkien é lento, aqui o português já é uma língua que se move mais pesadamente. É bem observado. Isso é muito bem observado, isso é verdade mesmo. Tanto é que a espessura dos livros ela tem diferença exatamente pelo português. É uma diferença Eu muito vi grande. os editores falando que cresce cerca de 30% do Olha livro isso. só por traduzir para o português. Nossa. É muita palavra a mais, Muita né? coisa a mais. Então, Muito quem bom. quiser tentar o original, e gente, é menos inglês do que vocês acham que precisa, tá? Você consegue, verdade. uma criança de ensino fundamental americana consegue ler O Senhor dos Anéis tranquilamente. Então, a maioria das pessoas que lê livro de RPG em inglês vai achar Tolkien bem mais fácil que É mais D&D fácil que Mundo ler o das livro do Trevas, livro tá? do Deixa eu jogador, garantir com pra certeza. vocês, Muito assim. mais fácil. Tem comparação. Outra é muito questão legal. que eu queria voltar lá na história do JP, não é uma analogia de Tolkien, é uma analogia de balé, mas é que eu acho que tem o espírito do Tolkien, veja se vocês concordam comigo. Uma bailarina profissional usa a sapatilha de ponta dela em média 3 dias. E daí ela joga fora, a empresa vai fornecer outra. É que nem o JP e as palhetas da guitarra dele aí, só um tempo. 3 dias? 3 Que palheta dura isso? Você botar ela no bolso já O era. Henrique toca também, ele sabe. Aí sabe, né? Pode crer, então vai. Tem que ter um monte, tem que ter em todo lugar, assim, que você for, tem que ter uma reserva. E não 3 dias de show, 3 dias corridos de treino. Olha E ainda assim elas sentam, pegam a sapatilha e elas costuram na ponta vários pontinhos com agulha pra criar mais resistência, pra na hora que elas estão equilibradas naquela bola ali embaixo, elas terem um pouquinho mais de tensão. Ou seja, coisas pequenas importam. Muito. E nas horas que elas mais precisam importar são quando elas mais importam. E eu acho que isso é um pouco da eucatástrofe, assim, é você prestar atenção naquilo que tem chance de... na pedrinha que vai fazer a diferença. E no RPG, isso que a gente fala do Deus Ex Machina, às vezes, pense se você fosse a pessoa mestrando O Senhor dos Anéis. Quantas vezes você ia pensar, eles vão morrer, eles vão morrer, eles vão morrer, o anel não vai ser jogado, meu Deus, olha esses dois sozinhos, sem vida, sem HP. Ó, se fosse, Vários pontos de exaustão. Tudo se que é fosse guerreiro o tá do George outro Martin, lado. esse anel não ia estar queimado hoje, não. Não ia não. O Frodo George tinha morrido no Martin fim do primeiro livro. Tá
E o narrador do Senhor dos Anéis, ele aguentou pra só mandar as águias quando já era no final, assim. Ele teve muita fé nos jogadores deles, que eles iam conseguir sair desse negócio. Eu acho que como mestre, às vezes, a gente fica meio mãe, né? Meio babá, tipo, Olha ai, aí. meu Deus. Mas tem fé, aquela pessoa, ela é esperta, ela escolheu fazer isso, ela vai conseguir sair dessa. Só não zoe com ela, não Muito. precisa matar, tá? Mas, gente, ela tá acabando comigo. Mas muito legal, você falou da Muito coisa bom. simples, da coisa pequena. Esse é um dos tópicos que eu trouxe. Que eu acho que é a coisa que eu sempre tento... Porque a gente, né, se qualquer coisa artística que você faz, né, é muito fácil você cair na armadilha de fazer demais, né? O menos é mais, né? Aquela coisa, super clichê isso, né? Mas isso é verdade muitas vezes, né? Sabe, a gente vem da música também, a gente sabe isso, né? É muito fácil você gravar 12 guitarras, mas às vezes você só precisa de uma. Você faz uma guitarra daquele jeito bem feito, você não precisa de mais 11, né? Então é muito fácil você... Porque você impõe seu próprio limite como artista, né? Você diz quando a obra tá pronta, né? Então é muito fácil você cair nesse negócio de fazer demais e colocar demais, fazer uma história muito complexa, um cenário muito rebuscado. Então, eu sempre procuro olhar, principalmente pro Hobbit, nessa coisa da simplicidade, do quanto a aventura pode ser simples. A aventura é levar o anel pra Mordor, tudo bem, mas a aventura, durante essa aventura, é atravessar um rio durante uma tempestade, é desviar de uns monstros que estão na floresta, é lidar com coisas que são banais, com a natureza, né? Então, às vezes a gente fica pensando, nossa, eu vou fazer um combate aqui que tem 25 minions e o tabuleiro gira toda a rodada. Eu já fiz isso, tô falando porque eu já fiz isso. O tabuleiro gira toda a rodada e os personagens mudam de posição. Então, isso é muito legal, mas às vezes não é isso que você precisa. Às vezes você precisa de um rio pra eles atravessarem e aí eles vão ter que olhar, cara, o que eu tenho no meu equipamento? Ninguém tem corda. Puta, vocês saíram da cidade sem comprar corda. Peraí, vamos fazer um negócio com cipó aqui então. Pronto, aí você já alimentou às vezes uma sessão inteira com a travessia de um rio. Você não precisa toda aventura chegar em Mordor pra, né, toda aquela tensão, toda aquela coisa É assim que grandiosa. funciona um anel né? do The One Ring RPG. exatamente, Você joga exatamente. mini aventuras dentro de um plot maior que vai acontecer, que a gente sabe que o jogo se passa entre o Hobbit e o Senhor dos Anéis. Então você sabe que vai chegar lá, mas dentro disso você tá atravessando um rio. Minha mesa de ontem lá tá pegando uns mercenários lá e matando eles, sabe? Umas coisas assim boba, né? Muito legal, fala. Temos aqui uma pergunta. Minha pergunta é só fazer um comentário que você falou, você deu o exemplo do rio, e isso acontece no Hobbit. Sim. Eles vão atravessar o rio e o último anão fica, ele é atacado e ele, tipo, por causa disso, ele cai dentro do rio e isso gera várias coisas, porque ele fica desmaiado, ele cai inconsciente, ele vira um peso, isso gera várias coisas só porque na travessia do rio ele foi o último. Eu sou, não sei o que, sou mais atrapalhado e caí, sabe, essas coisas todas. É verdade, com certeza. Então essa coisa da simplicidade é muito importante, eu acho que é uma coisa como artista em geral, né, isso incluindo o mestre de RPG, e o jogador também, né. O jogador tem aquela ideia, o plano mais mirabolante do mundo e não é aquilo que você precisa de uma abordagem mais direta, mais simples, né. Eu acho que é uma coisa pra gente sempre olhar, assim, eu queria saber um pouco o que vocês acham dessa coisa, assim. Vocês sentem isso também, de tipo, às vezes eu tô criando demais, eu tô botando elementos demais, eu não preciso de tanta coisa. Como que é esse processo pra vocês, assim? Eu acho que eu concordo definitivamente e eu acho que nós pensamos a mesma coisa, mas de uma maneira um pouco diferente, uma coisa que me chama a atenção do Tolkien é ele não processa as suas emoções por você. Ele deixa você sentir as coisas. A frase exemplo pra mim é na Casas da Cura, final do Senhor dos Anéis, ele fala assim: então o coração de Elwyn mudou. Ou então ela percebeu que ele havia mudado. E ele toca o barco. Esse é o momento em que a Elwyn percebe ou se apaixona pelo Faramir. E são duas frases, sei lá, deve não dar 10 palavras nas duas. E ainda assim, você lendo, você sente essa mudança de novo junto com ela. E eu acho que como mestre de RPG, às vezes a gente tem isso, né? Teve a puta ideia, vai lá, bora lá, jogador. E daí você já tem a ideia, você já alimenta o que ele tem que sentir. Então, sinta medo desse jeito, porque esse é o vilão que, olha como ele é poderoso, olha como o Thanos é foda. Não tá sentindo medo? E daí, às vezes, a pessoa, ela vai processar essas coisas, ela vai ter, assim, o sentimento geral que você quer, a impressão que você quer, mas você não precisa ter isso que muitos autores têm, muitos mestres de RPG têm, e é uma coisa, por exemplo, você vê um autor como o Martin, que já foi citado e é uma referência frequente, o Martin, ele geralmente sabe, o Bernard Cornwell é outra referência
fantasia, você tá na mão dele. Ele fala, quero que você odeie esse personagem. Agora eu quero que você goste desse personagem. Agora odeie ele de novo. E você tá lá sendo bobinho. É um tipo de arte que você tem que estar em si. Você tem que testar e você tem que estar olhando pro olho da pessoa quando ela tá lendo pra ver os lugares em que aquilo acontece. Válido. Que é uma coisa que você com mestre de RPG pode fazer, né? Diferente Pode do autor, fazer. às vezes, né? Você não tá sentado na frente do leitor, assim, o que ele vai achar dessa parte? Stephen King, Né? No RPG não, você tá olhando pra pessoa, você vê a reação espontânea dela ali, né? Sim. É fantástico. O Stephen King, ele fala que ele escreve pra esposa dele e ele faz bem isso. Ele bota ela pra ler o manuscrito e ele fica olhando ela ler o manuscrito pra ver as reações que ela tem. Pensando bem, eu não faço isso com aventura de RPG, mas a Ju sofre isso às vezes. Falo, peraí, lê esse negócio aqui e vê se tá bom. Aí eu fico sentado olhando mesmo, é verdade. Sim. Ah, que louco, né? Mas o Tolkien, maluco, curiosamente, na obra dele, não. Ele deixa você, como leitor, fazer uma parte do trabalho. Pensa no Silmarillion, né? Tipo, o Senhor dos Anéis e o Silmarillion, quando você vê a proporção de tempo que foi coberta por essas duas obras, você vê o quanto espaço o Silmarillion tem. E por mais que a gente tá agora há mais ou menos uma meia hora falando como coisas pequenas são legais, Tolkien também é uma das coisas mais épicas que tem, assim, ao mesmo tempo, nível Bíblia de épico, certo? Nível mitológico, que era a intenção dele, criar uma mitologia. E também, e nisso mais ainda, você vê esses grandes espaços e por que as pessoas fazem o que fazem e tem as motivações que tem. Que a gente vai ver, por exemplo, no personagem da Galadriel, ela na primeira era tendo as suas motivações e ela respondendo e falando sobre essa jornada com o Frodo no Senhor dos Anéis. 6, 7 mil anos depois, alguém mais esperto que eu some todas as eras pra mim e me falha. Mas... E nisso, nesse do artista, assim, se conter e respeitar o público, é onde eu vejo isso das coisas pequenas se manifestando. Muito legal. Não, você deixar a pessoa sentir o que ela quer sentir, né? Isso é muito importante. Uma coisa que depois eu fui percebendo dentro da obra do Tolkien mesmo, assim, é que até o momento onde eu tinha lido, até onde eu tinha chegado, que já foi tão incrível, era só a ponta do iceberg, entendeu? Você entendeu? Eu acho que isso que é o mais sensacional, né? De ter um universo tão complexo, né? Que na verdade começou tudo por questão dele criar uma língua que ele queria criar e daí foi surgindo os personagens e aí da língua foi preciso criar um universo. Desse universo ele criou um mapa. Pô, cai muito com o que é o RPG, né? Eu falando hoje aqui como player, né? Do que até dentro da pergunta de vocês como mestres, né? E é exatamente isso em relação ao player, de eu me sentir dentro de um universo bacana ali, né, que existe tal, e que não é só apenas uma aventura, né, tem algo muito por trás. Por isso que porque eu me sinto na Terra-média. Eu me sinto na Terra-média porque eu tô passando por algum lugar que eu tenho certeza que o Tolkien pensou uma história para aquele lugar, entendeu? Uma coisa muito mais profunda do que eu imagino. E aí você volta lá nos livros, nos escritos dele, e tá lá o bendito do lugar, que foi um lugar de um Noldor que foi construído, teve uma batalha e chorou e nasceu uma árvore. Ou, que nem o cara da novela lá, fez um xixi e nasceu a árvore. Os mais novos não vão saber o que é. Eu não faço nem ideia. Aí, é que você é culta, você é, né, mas eu que sou mais, a gente sabe disso aí. E acontece muito isso, né, é uma coisa mais profunda e por isso que é bacana. E eu, como player de RPG, o que eu gosto é muito disso. De poder ter um universo ali onde o mestre, que no caso aqui a mesa que eu sempre participo é o do Rafael, que ele é o meu mestre, o mestre da mesa, e me trazer isso também, sabe? Então eu acho que isso vem muito de Tolkien mesmo, cara, sabe? Às vezes as pessoas podem dizer que não até, mas essa profundidade eu não conheço, eu na minha limitação, outro autor que fez tão profundamente isso, entendeu? Existem histórias até melhores, pode até ser, mas um universo de como ela foi feita, com as suas línguas e como foi surgindo Arda, né? E de Arda veio surgindo os continentes e tudo mais, é muito complexo. Então, às vezes a gente tá aqui na frente aqui, a gente já falou que a gente gosta muito, vai um pouco mais profundo, mas a gente nunca vai chegar a mesmo saber, né, não cara? Acaba. Não acaba. Até hoje tá saindo o livro do cara. Você pegar o Natureza da Terra-média, ele tem uns cálculos matemáticos de idade dos elfos
e tempo de gestação, e assim, é um funcionamento tão... Até te mostrei, lembra? Eu te mostrei, olha aqui quanto que vale um ano Tem umas vale no na livro, Terra. tipo, Tabela, tipo, matemática. Falei, caramba, o cara consegue até... Assim, é claro, foi o outro cara que fez, né? Pegou os escritos do Tolkien, mas ele tava pensando nisso, né? É muito profundo mesmo. E aí, voltando um pouco pro RPG, né? Falando do Um Anel, né? Que é o RPG que tá mais em alta, assim, com relação a ser adaptado Senhor dos Anéis. E convenhamos o melhor, provavelmente, né? Porque Sim, ele por é isso, o que tá amarrado com o cenário, né? Exato. O jogo e o cenário são uma coisa Eu só. brinco assim, né? que o Um Anel ele é o iPhone. Eu não quero dizer que um modelo é melhor que o outro. É a realidade. O iPhone ele tem o hardware e o software integrado. Integrados, E o Um Anel é isso. Ele tem o hardware e o software integrado, que é o cenário e o sistema. E não, puta, amo, por exemplo, Dungeons and Dragons, né? Sempre falo pra você que é o RPG... Você gosta, né? É o que eu mais gosto, na verdade. Quer apanhar hoje aqui, né? Os caras, né? Tudo fã de Mas D&D. ele é um sistema que eu posso colocar ele em diversos cenários, né? Eu posso acoplar ele em diversos cenários, apesar de que eu só jogo Dungeons and Dragons Forgotten Realms. Essas pessoas vão me matar aqui hoje, né? Mas The One Ring não dá bem pra fazer. como jogar o Senhor dos Exatamente. Verdade. Mas o The One Ring é muito difícil fazer isso, né? Você pegar esse sistema e botar ele em outro cenário. Não, acho que como não que você faz não isso? Ele tem como, coisas é muito integrado, específicas. É integrado, né? Então, assim, ele tem questão lá da esperança, né? Você vê... Tava explicando ontem... Foi muito fácil explicar pra mesa que eu mestrei ontem, por exemplo, porque você explica a regra e dá um exemplo, né? Falei, ó, quando você passar lá o tanto de pontos de sombra que o seu personagem tomar no jogo, você vai ter um surto. Você vai ter que interpretar você tendo um surto. Ou você dá um murro na cara de alguém, joga a espada longe, sai correndo, fala que não quer mais ficar aqui e tal. Aí eu falei, lembra do Boromir? Boromir fez isso. Aí todo mundo, tá, é isso, tá. Então é facinho explicar um anel. Você faz a regra e dá um exemplo do... Por isso que você falou, puxou muito bem, né, assim... eu queria falar um pouco de um anel, por isso que eu tô falando isso. Não, mas lógico. E é isso. E é um jogo que... E um anel pra presidente, pelo jeito aí, né? Um anel para presidente. One ring to rule them all, né? Então, E muito legal. Voltando nessa coisa o Douglas fez um comentário muito legal dessa coisa de você vê uma coisa ali e aí quando você percebe que é mais profundo, né? E quando você vai esticando, continua esticando o braço e não chega nunca no final. Né? Isso é uma coisa muito importante no RPG, né? Porque normalmente, né, tem gente que pega e cria um cenário inteiro e tal, o cara passa 3 anos criando um cenário e aí ele vai narrar a mesa depois, né? Eu não gosto de fazer isso, eu gosto do cenário sendo criado durante a aventura, com o input dos jogadores, uma coisa que vai se criando de forma orgânica, né? Então, essa coisa é muito importante de você não deixar, sabe, tipo o show de Truman, eu uso esse exemplo, não deixar a pessoa encostar no cenário. Né? Se ela tá vendo uma coisa ali não pode ser o limite, você tem... Se você tá botando aquela coisa, você tem que saber o que tá atrás daquela coisa. Porque o jogador vai lá cutucar aquela coisa. Se você não souber, ele vai encostar e falar, é fake. Isso. Entendeu? Isso não pode acontecer nunca. Né? Então, você ter um mundo com esse nível de profundidade é muito legal, porque sempre tem o além. Aí esse rio. E aí você descobre que o cara chorou. Mas quem foi esse cara que chorou? Aí você descobre que ele fez parte do império, não sei o quê. Exato. Mas de onde veio esse império? Você não acaba nunca. Né? Então, lógico, como mestre, eu não acho que é isso que você precisa fazer. Ter esse negócio... Esse fractal eterno, né? Que você não acaba nunca. Mas você sempre pensar em estar à frente em termos de se você deixa seu jogador cutucar alguma coisa, você tem que saber porque ela tá ali. Você não pode... Né? E às vezes a gente vê isso acontecendo em algumas mesas, né? O mestre colocar uma barreira invisível como se fosse um videogame, assim, do tipo, não, daqui pra cá você não pode ir. Pô, mas como assim? Claro que eu posso ir. Não tem uma pedra, não tem um rio do outro lado? Eu quero ir no rio. Não, mas não é... Não, você tem que deixar o cara fazer isso. Então, você tem que estar preparado para essa situação, né? Sim, eu acho isso muito importante, muito legal. Ter essa profundidade. Assim. Um dos anseios do jogador é que a curiosidade dele seja compensada. Né? Ele quer... Se eu for até lá e eu empurrar aquela parede, vai ter algo legal que vai acontecer por causa disso, né? Então, eu acho que respondendo nesse sentido. Legal. Mas eu queria aproveitar o One Ring para fazer a seguinte pergunta para vocês. E para vocês também. Te ajuda a levantar a mão aquela hora. Se vocês quiserem, em qualquer momento, pode levantar a mão aí. É só legal passar o microfone, né? Para o pessoal... a gente passa aí e fica na gravação aqui também. Isso aí, ó. Tem uma frase do design que eu gosto muito, que fala que um objeto tem que ser bonito de olhar, bom de pegar e ter uma alma. E nesse sentido, porque eu penso que
adaptação de Tolkien e transmediação de Tolkien para outras coisas que não são um livro ou este livro é algo que acontece há décadas, a despeito de ser um tema muito recorrente contemporaneamente. O que a gente já não teve? Teve animação, teve quadrinhos, teve álbum de metal melódico sendo feito sobre isso, teve várias e várias... e justamente por causa, talvez, desses grandes espaços abertos, Sim. não tem um único personagem por mais... A Finduilas, tá? Tem extensivas fanfics, desenhos, fanarts e tudo que você pode imaginar sobre ela. Essa personagem que é nomeada uma vez como filha de alguém e some. Então, todos esses grandes espaços abertos abriram, e essa sensação de que esse é um mundo sólido, esse é um mundo que a gente sente que ele existe um denominador comum que ele pode ser encontrado. Grandes fãs de Tolkien, pessoas que gostam muito, sentem isso, né? Elas interagem com uma obra e elas conseguem sentir que a pessoa que criou aquilo, de alguma forma, através do tempo e espaço, ela vê as coisas, as mesmas coisas que eu. Isso me remete muito, sabe o quê? Boba Fett do Star Wars, sabia? É em questão disso, né? De um personagem que tava lá, só porque os fãs curtiam o cara, de repente foi criado um lore pra ele, né? Sim. Exatamente o que as pessoas querem, né? Ser aprofundado aquilo ali. Sim. Então a minha pergunta é: como você faz isso? Nós somos mestres e jogadores, todos jogadores de RPG, e a gente transmedia as coisas que a gente gosta constantemente pra nossa mesa. É o que nós vamos fazer hoje. Como fazer com que isso seja bom, bonito e tenha uma alma, sabe? Como fazer com que isso satisfaça no outro esse anseio que você teria se você estivesse procurando uma mesa de Tolkien? Cara, muito louco, porque eu acho que a resposta dessa pergunta é a grande resposta do mestre de RPG, a resposta que você nunca vai encontrar, né? Porque... vale pra tudo, né? Porque eu acho muito legal. que cada combinação de pessoas, né? Cada grupo de pessoas vai ter uma resposta pra isso, né? Como que você faz pra traduzir isso pra aquele grupo de pessoas? O que essas pessoas procuram individualmente? O que elas procuram como um grupo? Quais são as expectativas delas em relação até mesmo a um cenário específico como a Terra-média? O que é o que essas pessoas mais gostam da Terra-média? Elas gostam das grandes batalhas ou elas gostam dos hobbits fumando cachimbo e fofocando com os vizinhos no condado? Né? São tantas coisas diferentes, então eu acho que essa é a resposta que a gente tá eternamente buscando, né? Como é que a gente faz pra traduzir isso da melhor forma possível? Eu acho que cada sessão é um aprendizado novo. Assim, pra né? você ver, ontem teve uma mesa minha que foi uma aventura um pouco mais tradicional, mediana, tudo bem, tinha um Nazgûl envolvido, né? Do lado... Só isso, um Nazgûlzinho. Um Nazgûlzinho bobo. Isso é louco. Do outro lado, tinha uma aventura no Condado, de Hobbits, né? Que foi a da Ju. Hoje vai ter a sua de Beren e Lúthien. Então, assim, Beren e Lúthien bem mais épico, né? Muito Que é a mais. história mais épica, pessoalmente. Muito épico. Uma... Ali, né? Aventuresca, com um vilão poderoso. E uma no Condado. Então, você... Olha quantas camadas o Tolkien influenciando no RPG, a gente consegue fazer... E tem muito mais, tá? Eu só tô dando um exemplo de ontem e hoje, porque foram os que tá acontecendo aqui no evento, tá? Então, olha quantas camadas você consegue fazer. Então, acho que é muito isso. Você entender a mesa e moldando, né? É claro, quando você tem um nome, Beren e Lúthien, o jogador já tem que se inscrever na mesa sabendo o que ele vai esperar, né? Que é uma questão um pouco mais épica. Não é só o Romeu e Julieta. Né? Não. Não, isso é muita coisa mais muito profunda. mais. Eu concordo 100% com o que vocês falaram, mas eu quero ouvir o que você, especificamente, JP, busca, então, em Tolkien, quando você quer uma adaptação. O que você sente que você espera? No jogo de RPG? Já que nós estamos aqui com uma amostragem da diferentes fãs de Tolkien. Nos livros, quando eu pego os livros, eu quero sair da realidade. Então, acho que seria isso. Eu buscaria dentro de um jogo de RPG, sair da minha realidade, entrar num mundo que eu amo há muitos anos, que é a Terra-média, entrar nesse mundo, este personagem, que nem você falou, viver um pouco lá, e aí, no meu caso, não importa se eu vou ter que descobrir um mistério da taverna no condado que tá sumindo vinho, porque eu estou na Terra-média. Ou se eu tô indo invadir, roubar uma Silmaril da coroa de Melkor, e tendo que
transformar em lobo, né, em morcegos e tal, que nem... Eu não sei se estou dando spoiler da sua aventura, tá? Não sei se todo mundo já leu o livro, né? Pra quem assistiu a série, talvez vai saber como o Finrod morreu de verdade, tá? Ah. Na Beren Luta. Por favor, coloque isso no seu jogo lá. Ele é um gente vai personagem que entrar dá pra nessa aí? jogar. Então quem for já sabe, né, o que vai acontecer com você, né, Finrod? Já sabe. E também não teria problema de uma viagem. A minha ontem foi uma jornada, né? Não tão longa, mas foi até um norte ali de Eriador, né? Mais ou menos, né? Então, saindo de Bree, Topo do Vento e depois indo pro norte. Então, assim, eu não ligo. Eu acho que qualquer uma dessas, assim, qualquer coisa... Cara, é que eu sou muito fanboy, cara. Qualquer coisa de Tolkien pra mim tá bom. Legal, Você quer imersão. Eu quero imersão, Eu imersão. também acho que eu gosto Legal. muito disso. O que o JP falou. Eu Legal. acho que de estar ali, sabe? Foi exatamente... Tem lá o Hobbit, o filme, por exemplo. Talvez não entregou um roteiro que a gente gostaria, na minha opinião. Mas entregou uma Terra-média, entendeu? Isso. Tá ali, É. entendeu? Naquele negócio, entendeu? Não vou falar da série agora, né? Não. Pular. Você não vai Pois- achar, ó, por mais que tenha tido talvez problemas de adaptação, você não vai achar gostoso num domingo, chuvoso, Pô, meu. coloca aí o Hobbit 1, deita na cama, assiste, não é Sim. prazeroso um negócio desse? Mano, a gente Você não liga pra isso, Aham, né? não liga. Assim, é muito legal você tá dentro da Terra-média. Sim. Legal. Gente, Eu não a gente sei- não lembra, tá? Porque faz tempo, faz 20 anos. Mas na época dos filmes, a gente reclamava pra caramba deles também. E também tá? não A gente tinha, ficava e não tinha implicando. internet O do que jeito que que a ela é Ellen tá hoje, assim, fazendo né? Você não dele? tinha 1000 canais de YouTube analisando a série. É verdade. Analisando o filme igual estão fazendo com Você a reclamava sozinho pro seu amigo. Agora você É, reclama é. num vídeo do YouTube pra todo mundo, né? Essa acho que é a diferença série. Não, também. sabe uma coisa que eu a lembro Amazon que... Tá dando Dá dinheiro lugar pra outras pra você. pessoas. que eu tava todo assim, eu fui assistir as duas torres todo bonachão, assim, aí começou lá o Entebate, né? Aí eu já falei, nossa, cara, eles vão aceitar aí lá, né? Eles vão lutar contra o Saruman, né? Então não tem... Aí de repente ele, Ent, esta guerra não é nossa. E comecei embora, eu falei, caralho, que tá errado, tá tudo errado. Aí eu comecei dentro do cinema, eu comecei a não falar, mas pensar, falei, nossa, tá errado, ele não vai, como assim ele não vai? Não tem como ele não ir, ele tem que ir lá em Isengard, sabe? E aí, de repente, o Hobbit consegue lá e ele volta e tal, fala assim. Então, assim, eu também, não que eu meti pau, assim, mas eu também reclamei e depois, legal, hoje, cara, quase que não tem reclamação. Hoje em dia, vocês têm alguma reclamação mesmo dos filmes? Hoje em dia quase não tem, né? Muito difícil. Reclamação mesmo, eu tô falando de, meu, isso aqui tá muito... A minha reclamação é eu já ter visto, porque eu gostaria de nunca ter Não visto ter pra ver visto, de é. novo pela primeira vez. Né? Você já viu e vê de novo, você vê coisas novas. Não, claro, é outra experiência, mas é o impacto de ver, né, pela primeira vez. Eu não tive o impacto de ver pela primeira vez gostando. Eu só vou chorar daquele jeito na estreia do Retorno do exatamente. Rei, né? Depois você chora menos. Muito legal. Eu não sei se eu tenho uma resposta, assim, do que faz essa coisa se concretizar, assim, na mesa. Mas a coisa que, como player, eu sinto muito, e tendo jogado bastante The One Ring com o JP e tal, que conhece os backstories das coisas e tal, e que eu acho que é uma coisa muito importante da obra do Tolkien também, pra fazer com que eu me sinta na Terra-média, é a coisa do peso do tempo, sabe? Do passado. Da coisa muito, muito, muito antiga, que é aquela sensação de um abismo do tempo mesmo, de meu Deus, isso aqui tá desde antes de tudo que eu já vi, de tudo que eu conheço, isso aqui é muito maior do Isso. que eu, é muito maior do que o meu povo, é muito maior do que a história do meu povo, isso aqui já Quando eu tá... tô mestrando The One aqui Ring, há eu muito uso muito tempo. isso. Então, você E, né, encontrar uma é. coisa que tem esse peso, É. pode ser um artefato, pode ser uma pessoa, pode Às ser vezes, um às lugar. vezes eu leio trecho do livro, né? Sim, isso aconteceu, né? Um trechinho, né? na Tipo, eu aventura. tava indo lá pro o Topo do Vento, né? Sim. Aí eu li um pouquinho. Cara, fantástico. É. A história do Passo Largo Do- até então, que é o É, Aragorn, é. né? Contando pra eles quando eles estão no topo do vento lá. Do sobre a história Gil-galad, né? Do Gil-galad e tal. Muito legal, eu faço bastante isso aí. E isso aí é o que me pega, eu acho, quando eu tô numa mesa de Terra-média. Assim, é sentir o peso do quanto as coisas são antigas, do quanto elas são importantes, do quanto elas são maiores. E essa coisa do conflito... O Matt Colville fala muito isso sobre a Terra-média, eu concordo com ele, que o conflito atual, ele é apenas uma sombra fraca do conflito anterior, que é apenas uma versão menor do conflito anterior, e que sempre houveram conflitos maiores e problemas maiores e crises que eram muito mais importantes, né? Que é uma coisa que o Elrond fala no livro, né?
eu não lembro a frase exata, mas que ele fala, eu vi muitas derrotas e muitas vitórias infrutíferas. Né? Eu acho que é mais, parafraseando, é mais ou menos isso que ele fala, que é a coisa de que ele viu muitas guerras e muitas derrotas e ele viu vitórias, mas o que adianta? Mas você não viu As o que eu coisas eram vi. magníficas antes e hoje em dia a gente tá nessa situação A agora. polêmica, hein? Mas você não viu o que eu vi. Mas, Largue sua espada, você não viu o que eu vi. Brincadeira, gente. E você, Dom? A gente tá... Ó, você percebeu que a gente fica rodeando a série, assim, mas a gente não fala A gente não nada. vai Não vou falar. falar nada. Não, em questão dentro do universo, essa questão que vocês estão Isso, é perguntando? o que você busca no... Então, é exatamente. Eu falei exatamente isso daí, Ah, em é, questão né? de eu estar ali, né? De desistir esse lugar, essa Arda, desistir a Terra-média, entendeu? Eu acho que o bacana pra mim é isso, né? Que ela é viva, né? Um negócio vivo. É interessante, que nem você falou sobre fanfics, né? Que são criadas, que dá uma liberdade pra isso, porque tá vivo, cara, não é? Não é uma história onde a gente vai parar ali e não tem pra onde seguir. Se quisessem seguir com ela, teria, porque a gente tem a língua, a gente tem o lugar. Nada mais é do que a concepção mesmo assim do ser humano mesmo. A gente como sociedade e tal, de ter uma língua, sabe, que traz tantas coisas pra gente, né? Fala da onde que a gente é, das nossas convivências, do lugar que a gente tá. Isso é muito profundo, cara, sabe? É muito. Então, como da cabeça de um tiozinho lá, né, cara? Saiu um negócio desse, Um velho. tiozinho. É o tiozinho. foda. Professor, perdão aí. É Mas foda. Mas muito legal. não é interessante Não, isso, cara? Né? Poderia sair dentro daqui das nossas cabeças, mas não. De repente, esse senhor aí... Você pega o Ed Greenwood, né, que é o criador dos Reinos Esquecidos e tal. Ali já tem uma densidade muito grande. É claro, tem outros escritores que ajudaram a criar o lore, não foi ele sozinho. Mas mesmo assim já tem, e não chega nem próximo de uma pessoa, que é o Tolkien, né? Não que seja ruim, né? Só tô falando uma diferença. Nível de profundidade. De profundidade, mesmo, né? exato. E falando... Não vou falar da série, mas assim, você tá falando de fanfics. A frase do programa de hoje é: não vou falar. Ó, não vamos falar de série, vamos falar de fanfics, que é a série, ó. É, porque se a série... Mas vou falar de fanfics, você me pegou nessa. Né? mas Vai assim, ser cancelado. se tem coisas que são boas nessas fanfics todas, né, incluindo a série, é que se, sei lá, o alcance da série é muito grande, por exemplo, né? Sim. Milhões de pessoas. Se você tem aqui alcançando milhões de pessoas e dessas milhões, tantas vão começar a ler os livros, isso é fato, vai acontecer, já tem aumento de venda de livros na Amazon e tal. Tá. E desses tanto ainda cair um pouquinho de pessoas que vão começar a jogar RPG. Olha que maravilhoso. Pra gente já é lucro, independente do roteiro e de coisas que estejam acontecendo. Na outra palestra que a gente fez na Semana da Comunicação lá, a gente falou disso, né? Só que a gente tava usando o Stranger Things como exemplo. Stranger Things, é a mesma coisa. É legal quando tem uma coisa que tem um impacto muito massivo, porque é isso. Não vai ser os 100 milhões de pessoas que vão começar a jogar RPG, mas de alguma forma essas pessoas podem ser encaminhadas para esse outro universo, né? Então é importante... podia ser melhor, podia ser mais legal, não sei, eu não vi a série, eu realmente não sei. Mas tem uma importância, tem um papel de mostrar isso para novas gerações, né? Sim, exatamente, não tem um papel. A gente precisa expandir esse universo nichado e assim, nunca se falou tanto pelo menos na minha vida até o momento que eu tô hoje, inclusive de estar num evento de Tolkien, nunca se falou tanto de Tolkien. Então, o Lucas tô até aqui feliz. do balde comentou com a gente, falou, nunca tive tantos amigos com os quais eu podia falar de Senhor dos Anéis. Ele falou, sim. tinha eu e mais 2, né, na época da escola, não sei o que. Ele falou, agora eu conheço um monte de gente, a gente senta aqui 10 pessoas e fica falando de Senhor dos Anéis, né, que coisa maluca. Hoje a gente tá com a presença de uma pessoa que é da Toca São Paulo, eu vi a camiseta. Qual que é o seu nome mesmo? A Daniele aqui, eu vi a camiseta dela, falei, bacana, porque na minha cidade não tem uma Toca São José dos Campos ainda. Por enquanto, eu vou conversar com ela aqui. Boa. Porque, cara, com certeza tem muitas pessoas procurando. Sabem? Exatamente. Dúvida. A gente abriu o programa assim, perguntou, Olá, vim do mostra o pé condado peludo para pra Mordor. São Paulo é Mordor. A jornada do anel. Você fez a jornada, você veio do condado para Mordor. Exatamente. Então, e o que acontece nisso, a gente percebe que tem uma necessidade. Dentro da nossa página lá, dentro do Instagram, quando eu coloquei, galera, estamos assistindo, o que vocês estão achando? Surgiu tantas dúvidas do pessoal. Então, ou seja, tem pessoas querendo saber mais, querendo saber.
Então é uma oportunidade pra gente agora aqui também de trazer isso, porque a gente acredita que é uma coisa muito boa e na verdade é disseminar a palavra, né? Por que não? Disseminar a palavra e para as pessoas que querem entender, porque eu quero que meus amigos entendam. Porque como foi bom pra mim, é bom pra eles, né? Então é interessante isso, cara. Tá uma busca grande mesmo da galera querendo saber por causa da série. Não vai entrar no assunto da série, não? Nem do JP. Não, eu realmente não tenho nada a dizer. Não, é porque eu fico brincando, mas que se a gente começar a falar aqui, a gente vai ficar 12 horas falando disso. Porque Tem uma pergunta do chat aqui. Manda Cada bala. um de vocês estão achando da série. Eu não... Caramba! Eu tô achando que eu não vou gostar quando eu assistir. Porque eu não tô ouvindo ninguém falar bem, então eu não assisti ainda. É isso que eu tô achando por enquanto. É verdade. Eu fui injusto. Tem a única pessoa que eu vi falando bem até agora. Capeta. Muito tá ali bom. no fundo. Sim, é. Tá bom de novo aí, pessoal, ver você. Aí, ó. Tá lá. Isso aí. bom. Não, mas eu falei vou dessa. ter que assistir, né? Vou ter que ter minha própria Não, vai, opinião lógico sobre o que você negócio, né? Não tem jeito. Mas eu falei desse momento. Eu tava conversando com vocês no almoço. Falei, sexta-feira, né? Porque o episódio sai sexta de madrugada, né? Sexta-feira à noite uma hora que eu vou entrar na Terra-média de novo. Então, só essa sensação já é gostosa pra mim. Né? É assim, é claro que aí eu começo a assistir e fico, nossa, mas esse roteiro aqui, sabe? Você começa a falar, mas ela tem uma importância. E essa importância que eu trouxe aqui no programa hoje, né? Muita gente vai, que nem o Douglas falou, as pessoas querem saber. Às vezes você está assistindo, isso aí aconteceu, né? Isso aí não é assim, isso é mais ou menos assim, assim, assado. Ah, que legal, então vou procurar saber mais. Isso é muito importante. Sim, amarrando o que você falou com o que o Douglas falou sobre linguagem, a gente pode chegar à seguinte conclusão. Quando uma obra, quando algo é tão disseminado quanto o trabalho de Tolkien, essa mídia se torna uma linguagem em si. E através dessa linguagem, pessoas de lugares diferentes, de idade diferente, países diferentes, conseguem se comunicar. Porque eu e o JP, a gente é nerdão de Tolkien, então já ficou estabelecido isso. Então se eu viro pra ele e falo assim, puta merda, cara, eu tô pior que o Fingolfin embaixo do Morgoth. Ele vai entender imediatamente o que eu tô falando. Uhum. De uma maneira que outras pessoas não entenderiam. Assim. Eu falo assim, eu sou pior que Elend espiar. Você não tem noção. Ele vai pensar... E você vai dessa forma, então, quando as pessoas buscam mais do que respostas para as perguntas dela, eu acho que elas buscam o que outras pessoas que viram isso, que pensam nisso, o que elas dizem, porque elas buscam essa comunicação. Estender a mão e alguém alcançar do outro lado. Sim, sim. Tinha uma cena muito bonita na série, não é spoiler, tá? Isso aí é cena mesmo. Em Númenor tem a estátua de Erendil, né? Sim. E aí teve uma tomada assim do céu, as estrelas, e uma luz muito mais brilhante ali, que é a Silmaril, a gente sabe, que é o Erendil. Que é o próprio. Então tem ele ali de verdade e ele, assim, embaixo com aquela estátua lá que tá fazendo assim, né? E aí eu pego essas coisas, assim. Sim. E pra quem não conhece a obra, uma puta de uma cena bonita, maravilhosa ali, uma puta fotografia. Então essas coisinhas assim que vão aquecendo o coração, sabe? É o Erendil. Easter egg mantém o Easter fã egg. lima, né? Mas é porque o Que easter é egg- service, né? Então me dá service aí. No Eu sou easter fã, egg. a famosa frase. Mas o que é Eu o quero easter egg service. e o service, se não alguém que também é fã falando com você, que é fã, algo que só você vai entender? Concordo, é isso aí. Isso aí. Muito bem. Muito legal. Você falou dessa coisa, né? Da cena ali e tal, da Silmaril. E uma outra... A terceira coisa que eu aprendi com o Tolkien que eu trouxe hoje foi a coisa da contemplação, assim. Muitas vezes a Rai gosta dessas coisas também, a Ju gosta muito, e é uma coisa que eu tenho procurado, né, praticar, me informar mais e desenvolver isso como mestre, que é a coisa da aventura de RPG mais contemplativa, mais simples, mais cotidiana, que não precisa envolver grandes batalhas, que não precisa envolver, né, nem necessariamente violência. Né, você pode fazer... A gente, né, jogou Monster Hearts, por exemplo, aqui recentemente, né? A gente era um bando de monstrinhos num high school americano. E assim, não tem violência, os dramas são outros. O drama é... Nossa, você ficou com o cara que eu queria.
Nossa, a menina, eu sou apaixonado pela líder de torcida, ela não tá nem aí pra mim. Então, são outros tipos de dramas. Não precisa ter combate, não precisa ter porrada, não precisa ter sangue, não precisa ter coisas excessivamente sombrias. A gente pode fazer uma coisa que é sobre o cotidiano, sobre se relacionar com as pessoas, fazer uma coisa mais de contemplar o espaço. Isso a gente aprendeu muito com o Kobe também, não sei se o pessoal conhece o Bruno Kobe, era da Role Players e tal, foi super referência pro nosso trabalho. E é um grande amigo nosso hoje em dia, né? Era um ídolo que virou amigo. Continua sendo ídolo, mas virou amigo. E jogando com ele, a gente aprendeu muito isso, assim, ele tem um cenário de Forbidden Lands no Brasil fantástico, né? Então ele adaptou todas as culturas de Forbidden Lands, as classes e tal, para um contexto de um Brasil fantástico. E muitas das nossas aventuras, a gente jogou várias sessões, e teve sessões da gente ficar inteira a sessão na casa da velhinha, que ficava contando histórias sobre a cidade, sobre a guerra que teve, por que tem aquele cemitério, por que as pessoas não chegam no cemitério. Ficar 3 horas, 3 players e um mestre interpretando a velhinha, conversando sobre a história do lugar. A gente não foi na porrada com ninguém, a gente não viajou pra nenhum lugar, nada. Mas a gente saiu de lá, assim, maravilhado, foi uma aventura incrível. A gente só tava conversando sobre a história de um lugar fictício, igual a gente tá fazendo aqui agora. Só que em character, né, dentro do personagem. Então, essa coisa da contemplação me pega muito, assim, de como a gente pode fazer aventuras sobre outras coisas. Nem toda aventura é um dungeon crawl, nem toda aventura precisa ser isso que a gente tá acostumado. A gente tem outros caminhos, né? O que vocês acham disso? Vocês acham que eu tô ficando maluco? Que isso é um saco? Tipo, Não, vai jogar a aventura e ficar conversando com a velhinha, que coisa tosca, né? Vocês acham isso? Jogadores diferentes vão querer coisas diferentes. Sim, né, com certeza. Você saber reconhecer o que você quer e o que os outros da sua mesa querem é um processo muitas vezes negligenciado. Que é aquela piada, né? Por que truco é melhor que RPG? Porque todo mundo senta na mesa sabendo quais são as regras e que jogo vai acontecer. Mas O é melhor truco? sentam todo mundo RPG? lá Claro pensando, que é. e cada um tem uma expectativa diferente daquilo. Sim. E eu queria comentar também, passar em minha defesa, que eu comecei essa aventura com um demônio manifesto do tamanho de um palco sendo atacado por um robô humano realista. Então, quem decidiu ficar em cima da cheerleader sofrendo no high school foram vocês. Exatamente, Tinha a possibilidade de ter sido uma aventura sobre possessão demoníaca, mas não foi. Às vezes não acontece da linha andar. No meu caso, eu Não, gosto... o arco do personagem do capeta ali era perder o bebê. Era beijar alguém no high school. Tipo, conseguiu. Fantástico. Aê, tipo, Gabriel. Então, Na então você vida vê, real. olha como... Não era levar o anel pra Mordor, era ficar com a menina da sala dele, sabe? É outra visão de como a coisa pode acontecer. Eu sei que a Ju gosta muito disso, eu aprendo muito isso com ela, assim. De como a gente pode fazer aventuras sobre outras coisas. Não, Né? sensacional. Sensacional. Exatamente. Conflito, não combate. Vamos Conflito, pensar em não conflito, não em combate. Exatamente. O combate, ele é um meio de resolver alguns conflitos. Ele pode ser um Ele conflito. pode ser Mas um conflito. conflito tem stakes, tem riscos, tem ansiedade, Exatamente. tem É por isso que desejo e medo. no Anel a gente tem o combate... Existe o combate, claro, e o combate, entre aspas, do encontro, do conselho. Tem regra quando você encontra um grande NPC. É como se fosse um conflito de diplomacia, É um né? conflito de diplomacia, mas é um combate, né? Porque vai jogar os dados, vai ver quantos acertos, quantos erros, e cada acerto... Depende do que você faz, o NPC vai ter uma reação diferente. Então, se você chega lá, do nada, os caras que nunca nem viram pra conversar com o Radagast, por exemplo, vai, dentro do RPG, claro, vai abrir essa regra de conselho, de conflitos. E a gente sabe que isso acontece no Senhor dos Anéis bastante, né? No Tolkien. E mostrou muito agora em Sandman. O diabo com o Sandman, a luta deles, né? Que era no diálogo, né? Sim. Tem esse negócio Verdade, interessante. É uma coisa importante comentar em termos de RPG, que é fácil falar, tipo, ai meu Deus, não pode ser só combate, tem que ter conflito. Mas a maioria absoluta dos RPGs não tem mecânicas pra nada que não seja combate direto. Então, também tem essa questão de, tipo, pergunta, mão... É legal ir com o microfone, Vem aqui. Venha, Bárbaro. É a pergunta do Bárbaro aqui. Muito obrigado, me sinto representado. Na verdade, que eu venho também de teatro, minha mãe é atriz, meu pai é ator, e um conceito que meu pai fala muito sobre conflito é que conflito não é vou dar um soco, vou ganhar um soco, não sei o quê. Não, conflito é mais sobre divergência de opinião. Sim. Eu gosto de A, você gosta de B. Ou de objetivo. Ou de às vezes, objetivo, né? exato. É muito mais isso, é o conceito de conflito, divergência de opinião, que pode ou não ter
implicações de violência física. Sim. Mas conflito é isso. Eu tenho uma opinião, você tem outra. E é muito mais interessante você buscar o conflito nesse aspecto e aí partir pra outra coisa do que só, eu quero que tenha porrada, eu quero dar tiro, eu quero dar soco, e é isso. Sim. Muito, Bárbaro. muito obrigado pelo comentário, Bárbaro. Obrigado. Prazer é Sensacional. todo meu. Valeu demais pela participação. Muito bom, eu concordo 100%. E eu acho que a gente tem que, né, no RPG, buscar essas ferramentas. Às vezes a gente gosta de um jogo, mas ele não proporciona isso pra você, né? Como é que a gente pode incrementar isso, né? The One Ring faz isso muito bem. O jogo, obviamente, o jogo de Guerra dos Tronos tem uma mecânica de diplomacia, de um combate que também é um combate de diálogo, né? Ele parece um combate mesmo, você rola iniciativa, tem com seus pontos de vida, mas é a compostura, né? Ao invés de armadura, é a sua postura em relação ao seu inimigo, enfim. Então, tem jogos que proporcionam isso, né? Mas às vezes a gente precisa pegar uma coisinha daqui, uma coisinha dali e conseguir montar a nossa forma de fazer isso ser mais legal no jogo, né? Não resolver, fazer um teste de carisma e pronto. Né? Num combate você rola 200 vezes pra matar o dragão, mas pra convencer o rei você faz um teste de carisma. Falhou, né? já era. É esquisito isso, né? Falhou já era. né? Save or suck, né? Tipo, é uma rolagem só, assim, então... O Microfone, mestre Ju. do RPG, ele tem que ser um engenhoqueiro, né? Tem. Ir mexendo na coisa Com em certeza. si. Antes da gente ter a nossa próxima participação especial, eu queria comentar o comentário do Bárbaro, né? Eu abri, assim, o reply. Dizendo que eu concordo 100%. Tem o Truby, ele é um teórico de literatura que escreveu A Anatomia da História, um livro super legal, e ele fala que como você reconhece quem é o protagonista e quem é o vilão? Porque eles estão lutando pela mesma coisa. Pode ser, às vezes, por exemplo, num romance, o protagonista e o vilão são o casal. Porque uma das pessoas quer que esse relacionamento seja de um jeito e a outra quer que seja de outro. E eles entram em conflito. A gente sabe como termina toda a comédia romântica, mas é interessante porque a gente não costuma ver o par da comédia romântica como vilão da história, mas estruturalmente ele é o vilão da história. Ele é a pessoa. O que o Batman e o Coringa, os dois têm uma visão de Gotham e eles estão competindo para ver qual deles vai conseguir estabelecer isso. Então, tecnicamente falando, né, ajudando mais os nossos mestres assistindo, vocês estarem competindo pelos mesmos recursos, vocês terem opiniões diferentes sobre a mesma coisa, estarem muito dispostos a fazer qualquer coisa, inclusive entrar na porrada por ela, é uma das coisas que gera conflito, que pode ser combate, inclusive. Ju. Perfeito. O comentário que eu queria fazer é que eu sou muito fã dessa moça aqui, eu acompanho o canal dela e... Tá errado, tá? Não façam isso. E eu maratono os vídeos dela e ela tem uma série de vídeos que fala que RPG é arte. E eu acredito muito nisso. Então, e é uma coisa, inclusive, que eu vi você falar, que se você perguntar pra várias pessoas o que é RPG, as pessoas vão definir isso de formas diferentes. Então, tem gente que vai falar que RPG é uma forma de contar história cooperativa. Essa é a forma que eu defino RPG. Porque pra mim, RPG é mais sobre isso. É você juntar as pessoas e cada um contar uma história. Então, e se você perguntar para outras pessoas, a pessoa pode falar que RPG é um jogo para vencer desafios em grupo, tipo, várias pessoas vão, porque o RPG dá essa liberdade de como um jogo livro, ele dá essa liberdade de interpretação, né? E hoje a gente tem essa vantagem de ter acesso a vários tipos de RPGs diferentes, que tem propostas de RPG diferentes. Então a gente tem inclusive RPGs que não tem o papel do mestre em destaque, né? Como a maioria dos RPGs e como o RPG na sua origem tem e tal. Então, é muito sobre isso, como entender também, né? Essas várias propostas e que o RPG pode ser muitas coisas. Pode ser só várias pessoas que sentam numa mesa e compartilham uma história. Cada um contribui para que aquela história nasça única ali, porque vai ser uma coisa que nunca mais, em lugar nenhum no mundo, ela vai ser repetida. Tipo, é uma experiência única, é um acontecimento daquele momento que vai acontecer só ali. Ele nunca vai se repetir. Muito legal. Uma comparação muito massa a gente sempre faz comparações com música, né? Acho que é inevitável o background que a gente tem de música de tantos anos, a gente acaba fazendo associações, né? A sessão de RPG é como se fosse uma jam session, né? É uma sessão de improviso, né? É uma coisa que só vai acontecer ali. Um vai pegar a guitarra, outro baixo, outra batera, um vocal, tecladista e tal, e a gente vai tocar o negócio e a gente nunca mais... inclusive é a mesma aventura, aquilo, né? Inclusive é a mesma aventura. A gente pega o mesmo tema. Vamos tocar, sei lá,
Flamenco Sketch, do Miles Davis. Vamos improvisar em cima desse tema, legal. A gente vai ficar aqui 45 minutos. Inclusive, Na próxima vez que a gente ficar 45 minutos, a gente vai tocar coisas completamente diferentes. Inclusive, é uma coisa que é comumente relatada como um defeito de uma sessão de RPG, né, se a gente pode usar esse termo, que é quando os jogadores não conseguem agir, quando o mestre ou a mestre quer deixar tudo muito linear, você só vai poder fazer isso porque o mestre quer contar essa história, né? Então isso é muito, isso é uma coisa que é muito repetida, muitas pessoas falam disso porque não é isso, o RPG tem que considerar que aquelas pessoas são seres humanos que cada um vai estar num momento do dia, um momento de vida, tem conexões diferentes que você vai fazer no seu cérebro de acordo com a situação que foi apresentada, então é imprevisível mesmo, né? Porque a gente está lidando com um ser humano que muda constantemente a cada segundo, são muitas informações que são colocadas e a gente está em constante transformação, então não tem como isso ser não é uma matemática exata, é uma arte mesmo. Continuando com a comparação da música, seria o mestre que faz isso seria o equivalente a um compositor que dá uma música pro intérprete cantar, né? Tipo, a música tá pronta, e você canta ela assim. É. Mas não é isso, né? É mais jam session do que um compositor e intérprete, né? Eu muito acho legal. Que essa ideia do RPG como uma mídia que tem formas diferentes, porque quase Velozes e Furiosos é legal? Eu acho legal, eu concordo com o The Good Place, que você consegue saber tudo sobre uma pessoa com ela listando a ordem de filmes de Velozes e Furiosos favoritos dela. Poderoso Chefão é legal? É legal. Esses filmes foram feitos do mesmo jeito, pro mesmo público, com os mesmos objetivos, mas nem passando perto. E RPG pode ser assim também. Railroad RPG, que é isso que a Ju estava falando, com um RPG em que as respostas elas já existem e você está agindo nesse mundo dentro de um âmbito mais... Assim, é como pintar um quadro que já tem a moldura, digamos assim. Uhum. É algo que muitos jogadores não gostam, mas, por exemplo, muitos jogadores iniciantes gostam muito, porque eles têm as opções deles muito claras. Importante para evento também. E eles estão seguindo o mestre. Então, é muito assim, você joga a peteca e ele joga de volta. Se você fala que tem um barco pirata lá, ele vai dizer, então eu quero ver o barco pirata, e esse é o ritmo que você vai estabelecer. E certas aventuras, por exemplo, eu acho que aventuras de rebelião, por exemplo, Uma Nova Esperança, são aventuras que funcionam em Railroad porque a verdade é que esse mundo já está em movimento e os PCs estão tentando parar a roda. Então, se você tiver tudo planejado, a chance de dar certo o outro jogo acaba bem ou mal quando a resistência consegue quebrar a roda. Esse é um jogo que funciona. Sim. Um jogo como a Sociedade do Anel não funcionaria nessa métrica. Seria os players iam se sentir de fato presos e restritos a algo, um roteiro que eles não sabem qual é, com falas que eles não sabem quais que eles têm que dar e coisas assim. Uhum. Tudo é entender a proposta, setar as expectativas, né? A gente, por trabalhar com narração, a gente conversa sobre isso o tempo todo, assim, setar a expectativa, saber o que a galera quer, o que cada jogador quer, o que você como mestre quer, isso é importante também, né? Sim. Quando você coloca um negócio na mesa que não te inspira... O mestre é um jogador, gente. É a pior coisa do mundo. Se também. Você não tá inspirado, né? Se você não tá colocando uma coisa que você acredita nela aqui, você não vai passar a verdade pras pessoas e todo mundo vai ficar meio xoxo, né? Então, você... alinhar as suas expectativas com o grupo, com os indivíduos do grupo, com o jogo que você está jogando, com o cenário em questão. Tudo isso é importante, porque dá pra gente ir por todos os caminhos, né? Sim. E quanto mais diversidade de caminhos, melhor. Claro, porque mais as pessoas vão conseguir encontrar exatamente o que elas querem, o que coça a coceira delas especificamente. Com certeza. Pessoal, é isso aí. Estamos chegando nos minutinhos finais do nosso papo. Pô, cara, nossa, que passou triste, esse né? tempo? Passa muito rápido. Caramba, né? cara. 1h30 aqui, batendo papo já. Sobre Tolkien. Divertido demais. Tolkien, Cara, queria agradecer. Cara, é fantástico a gente poder fazer isso, né? Como eu já falei no começo, não tava ao vivo aqui, vou falar ao vivo de novo. Se não fossem vocês todos que estão aqui assistindo, vocês todos que estão aqui conversando e o Rafa que tá ali atrás, todo mundo que tá fazendo esse evento acontecer aqui, isso não seria a mesma coisa, não teria o mesmo significado pra gente. É muito, muito legal mesmo. E, pô, poder sentar aqui, nós quatro, ficar falando de Tolkien, é um prazer imenso, imenso. Valeu demais, demais, galera. Eu queria saber se o pessoal que tá aqui ou o pessoal que tá aí no chat tem algum comentário que queira fazer, alguma pergunta e tal, pra gente fazer as nossas... Não vale dar série, tá? Não vale dar série. Pra gente fazer as nossas considerações. Tema sensível.
Então, em relação a alguma coisa que a gente tenha falado, ou alguma coisa que a gente não Alguém falou, só que vocês quer acham que é falar. legal também, podem ficar à vontade. Se não, também, tranquilo, a gente Certo. pode encerrar o nosso papo. Acho que é isso, então, alguém aí? A gente teve um problema com a nossa comunicação, o chat não estava não tá proseando, né, Rafa? Vai ter que ser comentário. O mais chat foi só uma brincadeira minha pra saber se vocês iam falar da série. Perfeito. Você falou que ia fazer isso, né? Você falou, você avisou. Exatamente. Falou, se ninguém falar da série, eu vou falar que o O chat chat é falando o que Perfeito. vocês acharam da série. E o chat continua querendo saber. Pô, gente, Muito eu bom. aqui representando o God Vibes. Não, peraí, quer ver? Galera, vocês querem saber o que eles acham da série? Que a série, que tanto eles estão... Olha lá, ó. Eu já falei que eu não tenho nada a Você. dizer mesmo. Eu acho que, na verdade, essa história que a conexão não tá funcionando. É, a conexão é só uma... A sabotagem. Foi sabotagem. Desculpa. Pegaram a gente. Foi tudo armado. É só uma desculpa. Eu acho que o Antônio Fagundes tá interpretando bem, assim. Eu tenho gostado dele. Mais dele, do seu Jorge também. Acho que eles estão... Fiquei sabendo que o Matheus Nastergaile tá também. Tá, né? também. Não, é o melhor. Chicó É. e João Grilo estão de parabéns na série. Ele também tá É. parecendo o Link do Zelda também. A Também, dublagem da cara. Marília Pêra tá incrível, assim. Ele tá parecendo o Zelda, que a galera acha que ele chama Zelda, né? Ele parece o Zelda. Parece o Zelda. Muito bem. Antes que a avacalhação saia Sai, dos limites, vamos encerrar. vamos encerrar nosso papo. Muito obrigado, galera. Daqui a pouco, então, Já a cortou gente vai mesmo. começar a arrumar nossas mesas para as nossas sessões de Sessões, RPG isso e aí. board game. Board Então, game. logo mais, temos Então- muitas aventuras aí. Eu queria agradecer então vocês, pessoal. Obrigado aí pela paciência. Pra quem tá assistindo a gente também, que sendo transmitido pelo God Vibes e também pelo Caixinha Quântica. Então isso aqui é um crossover muito bacana. E obrigado, JP, por nos Que isso, introduzir obrigado aqui junto a vocês. vocês aqui. Vir até aqui em São Paulo. E parabéns ao Torre do Dragão, né? Fazendo aí seus 3 anos. Muito obrigado, gente. Aê, Obrigado. parabéns. Esse realmente é uma data, um mês muito especial, né? Com tudo que tá acontecendo e tal, tudo mais. O God Vibes também completou 2 anos no Sim, começo dessa... é verdade. Muito como- importante não precisa mencionar. Parabéns. Meu cachorrinho nasceu nesse mês. Não, cara. Mas é isso aí. Um beijo para todo mundo e obrigado por essa oportunidade. Também o pessoal que está acompanhando a gente aí, valeu mesmo. Se inscrevam nos nossos canais, busquem, que estão aí na descrição todos os caminhos, arrobas, Instagrams e tudo mais aqui de todo mundo aqui que está participando. E vocês também sigam aqui a gente, por favor. Né, estamos aqui pedindo, por favor, nos dê inscritos e, né, nos sigam. A gente tá no YouTube, que a gente lá, desculpa aí, tá? A gente Me é racha podcast a de cara. mesa também. A gente vem lá de longe e me racha a cara desse jeito aí. pelo Então, amor de Deus. a gente veio aqui passar vergonha em São Paulo, né? Então, mas estamos aí. E obrigado, gente, por tudo aí, por Cara, esse papo. Vocês obrigado são vocês. realmente De coração, sensacionais. bicho. Pô, Valeu, vocês valeu. são demais, velho. Muito obrigado, muito Isso obrigado. aí. E Mais alguma coisa? bora se arrumar para as aventuras, então. Então vamos para o que Valeu, interessa. galera. Valeu, galera. Obrigado aí. Valeu. Obrigado demais. Eu Até quero mais. agradecer a todos que vão estar ouvindo isso lavando a louça. Então, Sim. gente, a gente lembra de vocês. Muito obrigada. Muito Se inscrevam bom. no canal God Vibes, o Farol do Leocórnio, Caixinha Quântica. Procurem torredodragão.com.br e saber os serviços que eles oferecem maravilhosos. Valeu demais, galera. Valeu, galera. Até mais. Valeu.